Vamos começar de novo. Começando do zero. Eu tava com a live aberta, mas a gente vai começar de novo. O tema dessa live é: mulher fazendo dinheiro é uma coisa nova pro mundo. É uma novidade pro mundo. E aí é importante a gente pensar sobre isso, tá? Porque eu sei que nesse exato momento tem muitas mulheres que precisam de estabilidade financeira, que precisam de independência financeira, que precisam ter a liberdade de decisão, de escolha. Gabi, bom dia, meu amor. Que bom que você está aqui para a gente ter essa conversa, essa pausa fértil para pensar sobre nossa vida. E nesse exato momento eu sei que tem mulheres que estão precisando dessa estrutura financeira, dessa independência, dessa liberdade com o fazer e decidir o que fazer com seu próprio dinheiro. Mas eu também sei que tem mulheres se punindo porque não deu conta de A, B, C, D. Porque está se comparando com a influencer, a blogueira ou a empresária que herdou uma empresa da sua família e abrir uma marca com seu nome e você acha que ela é a CEO da empresa. Eu sei que tem mulheres que estão se punindo porque não conseguiram fazer um post. Eu sei que tem mulheres que estão se punindo porque sabe que está vivendo mais um ciclo num trabalho horrível que ela odeia. Mas ela tem medo de arriscar. Eu sei. Eu tô trazendo falas de coisas que eu ouvi no meu consultório. E eu não quero ser a mensageira do apocalipse nessa live. Mas eu preciso trazer dados de realidade para que vocês fiquem tranquilas com a vida que vocês estão tendo. E os pássaros cantam como efeito especial. Cami, você voltou. Gratidão por ter voltado, minha deusa. E aí eu tô começando tudo de novo. Primeira coisa que eu quero trazer para a consciência de vocês, porque vocês absorvem, mas vocês não refletem. E internalizam como se o pecado ainda vivemos a síndrome do pecado original, como se a maçã que Eva comeu fosse um motivo da maldição do mundo. Mas deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo mais um ciclo de guerra. A guerra, ela nunca acabou. Ah, Bruna, mas a gente tá longe da guerra. Beleza. A gente tá longe da guerra. Mas só que a guerra, ela chega através dos anúncios no YouTube. A guerra, ela chega através da televisão. A guerra, ela chega através dos conteúdos do Instagram. De algum modo, você recebe informações auditivas e visuais sobre a guerra. O que essas informações geram no seu cérebro? Estado de alerta, estado de fuga, estado... E o pior de tudo é inconsciente. É por isso que eu tô trazendo essa pauta pra live. O estado inconsciente de desespero, de que a qualquer momento você pode estar em perigo. Então você convive, e aí tem dentro da nossa realidade social brasileira toda uma série de questões que geram também essa sensação, que contribuem para essa sensação. A criminalidade, as facções, a polícia, as violências domésticas, todas essas informações geram um bombardeio que coloca a mulher psiquicamente em estado de insegurança. A mulher em estado de insegurança, ela não consegue pensar e agir sobre criar prosperidade. A mulher em estado de alerta, com uma sensação inconsciente de que ela está em perigo, ela não consegue criar e sustentar a sua própria abundância. Quando uma mulher ela consegue criar dinheiro através da sua carreira profissional, ela vive psicologicamente culpa, procrastinação, gastos,
problemas que aparecem para ela gastar esse dinheiro. A mulher que sustenta, por exemplo, sei lá, Bianca da Boca Rosa, ela para mim é uma referência de liderança feminina. Conheço pouco a história dela, mas o pouco que eu conheço me traz essa sensação de que ela realmente trabalha na marca dela e na empresa dela. E é muito bom a gente saber eleger quem são as pessoas que realmente trabalham das pessoas que são um personagem. Porque a gente entra no estado de comparação, achando que nos falta algo para que a gente consiga ter determinados resultados. E esse estado de comparação, ele é muito perigoso. Porque nem todo mundo está começando do mesmo lugar da escada do crescimento. Nem todo mundo está tendo contato com as mesmas situações de vulnerabilidade. Nem todo mundo teve as mesmas condições, o mesmo ponto de partida. Essa é uma conversa muito sincera que eu preciso ter com vocês. Porque você acha que, às vezes, uma influência e CEO de um determinado nível de faturamento, que as chances são iguais para todo mundo e que você não conseguiu chegar nesse lugar porque você tem defeito. E não tem. Na verdade, nos falta referência feminina real, original, do que é criar e sustentar a sua empresa. A parte que ninguém conta é que a gente tem que dialogar. Quando uma mulher decide empreender, quando uma mulher decide prosperar, ela não vive só o trabalho dela. Ela precisa fazer a gestão dessa casa onde ela mora, mesmo que ela tenha uma funcionária que ajude ela com essa casa. Ela precisa fazer a gestão dessa casa. E ainda assim, quem ajuda ela no processo de gestão, de cuidado da casa, é uma mulher. Se essa mulher é casada, ela precisa lidar com as demandas que esse casamento traz. Porque casamento é uma porta aberta para demanda. É uma delícia dormir de conchinha, é uma delícia assistir o Netflix juntos, é uma delícia tirar férias e passear, é uma delícia rir juntos, mas é também um caos. Casamento também é caos. E isso as pessoas, as blogueiras, as CEOs, as influencers não mostram. E aí eu trouxe na live que tinha caído, que eu li ontem uma pesquisa que revela o impacto da bagunça no ambiente na saúde mental das mulheres. Quando o homem ele decide abrir uma empresa, tudo ao redor desse homem se organiza para ele não se distrair do objetivo dele. Tudo se organiza para que ele consiga ter êxito nesses objetivos. A mulher não. Na verdade, nada se organiza para a mulher conseguir empreender com a sua carreira, com seus dons e talentos. Quando essa mulher tem filho, a questão fica ainda mais delicada, porque o filho vai para a escola todos os dias, a criança. E todos os dias quem lê a agenda da escola é a mãe. Todos os dias quem ensina a tarefa é a mãe. Todos os dias quem lembra de que tem que botar o lanche na mochila da escola é a mãe. Todos os dias quem lembra que tem que trocar a meia da criança é a mãe. O pai, ele pode até ajudar. Eu odeio esse termo, mas é assim que as pessoas se referem, né? O pai ajuda. Ele não faz o papel dele. Levando a criança para a escola. Mas pegar a criança pronta e levar na escola, antes disso, tem uma série de coisas que precisam ser realizadas e quem realiza é a mãe. Então, essa mulher, ela quer empreender, ela quer ser uma profissional, ela tem que cuidar de uma casa, ela tem que lidar com as demandas da família, ela tem que lidar com as demandas desse marido, ela tem que lidar com as demandas desse filho, e o marido só sente e trabalha. E, acima de tudo,
não sente culpa, nem pelos pratos na pia, nem pela bagunça que ele faz, nem pelas faltas dentro do relacionamento, dentro do casamento, dentro da paternidade. Não sente culpa. Da forma como a gente sente. Porque a mulher pensa, se ela tá com a criança brincando, ela pensa, eu poderia estar trabalhando. Se ela está trabalhando, ela pensa, eu poderia estar com meu filho. E aí eu tô trazendo tudo isso, mais uma vez, não é para ser a mensageira do apocalipse. É para que você tenha a dimensão de que a sua vida não é uma fantasia de rede social. Eu sei que você vive tudo isso. Vou te contar os meus bastidores do que é empreender com esse mercado digital. Eu falo para vocês que é possível a gente ter previsibilidade financeira. Eu falo para vocês que é possível a gente ter estrutura financeira. Eu falo que é possível a gente ser feliz profissionalmente, colocando nossos dons e talentos no mundo, vivendo a nossa espiritualidade através do nosso trabalho. É possível, mas por trás disso tem vários dilemas práticos e emocionais que uma pessoa que decide bancar isso vive. Por exemplo, uma das culpas que eu tenho, que eu carrego comigo, eu penso, poxa, já é junho, quase já tá na porta, e eu só consegui ler um livro do início ao fim, um livro de 80 páginas. Porque eu tenho que ficar lendo picotado, porque cada cliente minha exige um conhecimento específico. Então eu tô lendo agora, meu modo de leitura agora não é mais começar e terminar um livro. É ler aquilo que vai fazer sentido para meu crescimento profissional, para eu entregar para minha cliente. Então eu tô lendo várias coisas. Só que eu me culpo, porque em algum nível do meu ser eu aprendi que o certo é ler o livro do início ao fim. E eu também me culpo porque eu decidi que dentro da minha estrutura de desenvolvimento profissional acelerado que eu estou oferecendo para as mulheres, além dos encontros ao vivo, eu também quero entregar encontros gravados, material de estudo para que ela estude quando ela não estiver comigo ao vivo. E isso dá muito trabalho. E aí, enquanto eu tô gravando, eu penso, poxa, eu poderia estar cuidando da minha casa, porque tem XYZ lá embaixo para eu resolver. Poxa, será que hoje eu não poderia me dar uma folga e passear com meu esposo, já que o dia está lindo, né? Um dia azul, bonito, para tomar um banho de mar, uma praia. Mas eu penso também, não, mas eu ainda não concluí aquelas aulas que eu preciso editar. Eu ainda não entende. A gente vai tentando fazer um equilíbrio de múltiplas coisas. E eu sei que você, com a sua empresa, ou com o seu consultório, ou com a sua arte, eu acabei de atender uma atriz, e ela trouxe também exatamente esses desconfortos. Porque, às vezes, você ficar na zona de conforto de um trabalho que não é tão legal, que não te dá brilho nos olhos, que não te dá tesão, mas que te dá sustentação, que te dá estabilidade, não te faz feliz, mas é previsível demais. Às vezes, continuar nesse lugar é uma forma de se recompensar por todos outros esses cansaços que você vive fora da sua vida profissional. E aí eu pergunto, como é, minha Deus? Eu abri a enquete e pergunto, qual é, minha Deus, a área da vida que mais precisa de sua atenção agora? E aí unanimidade me responde, vida financeira. Certamente é a área que você está menos dedicada nesse momento. Porque tem outras coisas da sua vida exigindo mais a sua atenção. E aí eu não tô aqui para lhe punir, nem para enfiar o dedo na sua cara. Eu tô aqui para lhe ajudar a respirar fundo com essa onda enorme de coisas que cai sobre a vida da mulher. Porque não é pouca coisa. E a habilidade de dizer não é uma coisa que a gente aprendeu.
Nós estamos em processo de aprendizagem. Mas falar não é tão fácil para a mulher. Não, eu não gosto. Não, isso não faz sentido para mim. Não, não é o meu momento. Não, eu não quero assim. Não, não fale assim comigo. Não é uma habilidade que a gente domina. E para a gente conseguir dar um zoom na nossa vida profissional, para a gente conseguir se dedicar ao plantio da nossa abundância, a gente precisa dizer não para o mundo externo e alguns nãos para as nossas culpas, para os nossos medos. Dizer não para as nossas inseguranças. Por exemplo, o mês de abril eu passei praticamente o mês inteiro sozinha na minha casa. Eu disse muito nãos para convites, a socialização. Porque eu já vivi esse ciclo antes. De querer criar uma comunidade foda no digital e ir parando no meio do caminho, porque eu recebia convites e eu falava, depois eu faço. E o depois, quando eu ia pensar que não, já chegou dezembro. E eu consegui gerar 2 meses de movimento. E não o ano inteiro. E aí eu preciso ser bem honesta com você. Uma estrutura previsível, autossustentável, lucrativa, não acontece com 2 meses de dedicação. Eu acompanho muitas mulheres no digital. Algumas delas eu acompanho porque elas me inspiram. Porque elas têm histórias que se conectam com a minha. E as mulheres que são bem-sucedidas no digital, porque realmente trabalham sem privilégios, sem as facilidades da cor da pele, da classe social, das heranças familiares. As mulheres que realmente trabalham, mulheres como a gente, alcançaram grandes resultados financeiros. Não foi com 2 meses de trabalho. Hoje essas mulheres impactam vidas de muitas pessoas. Não foi por causa de 2 meses de trabalho. A palavra é renúncia. Você está pronta para renunciar? O que você está pronta para renunciar? A baladinha no final de semana eu precisei renunciar. As saídas para encontrar as pessoas que eu amo, eu também precisei renunciar. Séries na Netflix, na companhia do meu esposo, eu precisei renunciar. Eu renunciei, estou renunciando até o meu momento de autocuidado. E isso é um conflito para mim, enquanto mulher. Porque eu quero construir algo. E estou construindo algo. Mas eu sei que isso exige constância, perseverança, obstinação. E eu entendi claramente que construir isso não é por puro egoísmo meu. Mesmo que eu queira desistir, algo dentro de mim sempre volta e me chama para esse lugar de novo. Vá lá, fale, impacte, comunique, bote para fora, convoque as mulheres. Então, minha deusa, a grande mensagem que eu quero deixar para você nessa sexta-feira, dia 22 de maio, é para que você pegue papel e caneta e escreva
quais as renúncias eu estou pronta para fazer, para construir a minha vida profissional, para construir a minha independência financeira, ou para construir o crescimento, porque tem clientes aqui, eu sei que não são clientes iniciantes. Eu sei que tem mulheres que me escutam que já ganham muito dinheiro. Crescimento exponencial. Esse legado não transborda só na sua vida única e exclusivamente. Esse legado ele transborda na vida dos seus descendentes, na vida das pessoas que estão perto de você, na vida das pessoas que têm a vida transformadas através do seu trabalho. Dinheiro é recurso, dinheiro é ferramenta. Só que se tá difícil a vida financeira agora, é porque outras áreas da sua vida, entenda isso, outras áreas da sua vida, gratidão você, meu amor, por estar aqui me ouvindo. Escreva suas renúncias, entende? Não vai ser para sempre, mas a gente precisa dessa etapa. Vou contar minha história para vocês, posso? Quando eu despertei para a espiritualidade, eu sempre fui uma mulher que eu gostei muito da natureza, desde criança. Sou menina de prédio, cresci, morei minha vida toda em conjunto habitacional, que são aqueles conjuntos que ficam ao redor dos bairros periféricos, né? Não era bairro de luxo. Meu pai e minha mãe eram CLT. Minha água acabou. E aí eu cresci nesses bairros, no meio da cidade, mas bairros distantes do centro e dos bairros nobres. Então eu sou uma mulher periférica. Por definição social, é isso que a gente entende, né? Transporte público, escola pública, enfim. Mas eu sempre amei a natureza. Sempre amei a natureza. Desde criança eu tinha uma conexão muito forte com o mar, com a praia. Eu amava brincar com as plantas. Eu amava me sujar toda de terra. Era um negócio louco, assim. Nunca fui muito urbana. Eu sempre senti uma via muito forte do meu lado selvagem, sempre gritou muito. Minhas brincadeiras eram brincadeiras de aventura quando eu era criança. E aí eu fiquei adulta e comecei a viajar nas férias, na época que eu trabalhava no call center, para lugares com natureza. Chapada Diamantina, praias lindas no litoral da Bahia, enfim. E aí quando eu chegou em 2018, que foi quando eu terminei a faculdade de psicologia, e eu estava em frangalhos emocionais, assim, eram crises, era uma crise atrás da outra. Era uma crise atrás da outra. Eu achava até que eu tinha borderline, porque era muita depressão, era muito choro, era muita melancolia, era muito medo do abandono. Era muita raiva também. Eu sentia muita raiva. Nossa, 2016, 17, 18, eu ficava em estado de sombra constante. Me viam a menina hippie da faculdade. Me viam na calçada vendendo meu artesanato, sorrindo e encantando as pessoas. Mas por dentro era sombra, era caos, era frio. E só quem sabia disso era o meu companheiro, meu esposo hoje. Na época era meu namorado. Só ele sabia disso. Só ele tinha acesso ao meu lado sombrio. E ele viu muita coisa. E viveu muita coisa comigo nesse período. Só que aí, um belo dia, eu pedi a espiritualidade a Deus, que eu não acreditava em nada, né? Na verdade, eu era bem crítica em relação a isso. Eu odiava as religiões. Mas um dia eu olhei para o céu num estado de muito sofrimento e pedi ajuda. E aí a espiritualidade se revelou para mim. Quando eu despertei para a espiritualidade, através do xamanismo, eu comecei a idealizar uma casa onde eu pudesse construir um espaço terapêutico, um lugar de cura para receber mulheres, para receber pessoas, onde eu pudesse viver em comunhão. Talvez eu chore, tá, gente? Já senti uma emoção aqui, ó. Onde eu pudesse viver em comunhão com a terra.
Porque a gente para e pensa, o tempo todo estão comprando terreno para construir mais condomínio. Esses condomínios, eles jogam dejetos nas águas limpas. Poluem o solo. Então eu queria ter terra para preservar. Guarde isso no seu coração. A manifestação dos seus sonhos não vai chegar dentro de uma caixa dourada com um laço vermelho. A vida, minha deusa, não é um morango. Se você sentar no pudim, que é mole e doce, é capaz de você pegar uma candidíase, porque a cândida ama açúcar. A vida, ela vai te surpreender o tempo inteiro. Na pandemia, vim morar em Baçaí, que era um lugar que já tinha me chamado assim. Foi claro, meu desejo de estar perto da natureza. E aí, nesse desejo de morar perto da natureza, era pandemia, a gente preso dentro de um apartamento. Eu achei uma kitnet, falei, vamos. Já que é pra gente ficar preso dentro de casa, pelo menos a gente vai ficar preso dentro de casa, perto da natureza. E aí fui construindo essa vida. Realizei muitos trabalhos terapêuticos nessa cidade, na beira do rio. Guiei várias edições de oficina de tambor xamânico. Guiei várias edições de trabalho com ginecologia natural para as mulheres. E aí o meu esposo também foi se desenvolvendo como artista e músico. E pediram a casa da gente, a casa que a gente estava morando, já não era mais a kitnet, a gente já tinha se mudado, já estava num lugar mais legal, mais bacana. E a gente estava amando morar ali. Nossos amigos moravam perto da gente. A galera da banda morava perto da gente. E a gente fazia ensaios com frequências. Então era uma banda nova, uma energia tava muito bom. Essa era que é a verdade. Estava muito bom. Até que a gente recebe a informação de que a gente precisava entregar a casa porque a gente estava fazendo muito barulho com os ensaios. E os condomínios da vizinhança não queriam a nossa presença ali fazendo aquele barulho de dia. E aí foi o desespero, o caos, né? Vamos ter que ir procurar casa, e uma casa onde a gente possa fazer barulho. Afinal de contas, eu sou casada com um percussionista e um baterista. É o mesmo homem, tá, gente? Ainda não tô no harém de ter 2 maridos, não. Deus me defenda, inclusive. Porque negócio de um homem só já dá um trabalho da zorra. Imagine 2. Nossa senhora. É o mesmo homem, é o baterista e é o percussionista, tá? E a gente tinha essa missão. E aí achamos essa casa. Os matos estavam tomando a casa. A casa não tinha porta, a casa não tinha parede, não tinha janela, a casa não tinha instalação elétrica, a casa não tinha instalação hidráulica. Mas era a casa dos nossos sonhos. Porque tinha área para plantar, porque dava pra gente preservar, porque tem espaço à vontade pra gente fazer nossas vivências terapêuticas. A casa, ela tinha todas as características que a gente precisava naquele momento. Mas ela estava em frangalhos. A estética, a casa estava suja, imunda. Era mato dentro da casa para tudo quanto é lado. Tinha limo nos pisos da casa. A gente não pegou a casa pronta. A gente fez uma baita de uma reforma naquela casa. E por que eu tô contando essa história para você? Porque você pode, nesse exato momento, ficar no comum. Você pode, nesse exato momento, continuar fazendo mais do mesmo. Você está sendo recompensada. Tá tudo estável. Tá tudo equilibrado. E você pode continuar assim. Viver mais uma década repetindo aquilo que você já domina muito bem. Até que o seu self não venha para fora te convocando. Porque vai ter esse momento que a estabilidade, ela vai sumir. Porque dentro de você uma força selvagem vai urrar.
Ou você pode escolher agora servir a essa força selvagem. E se você escolhe esse segundo caminho, é importante que você pense: como eu amo trabalhar? O que eu amo fazer? De que forma o meu trabalho, ele também é um serviço espiritual para mim, para as pessoas e para o mundo. Se você escolhe esse segundo caminho de servir a espiritualidade através do seu trabalho, minha deusa, você pode ser pipoqueira da praça. Você pode ser, sei lá, a moça que faz as marmitas. A moça que faz as minhas marmitas, ela de fato, ela serve a espiritualidade. Porque ela ama. E à medida que eu vou degustando ali do alimento, eu vou sentindo o amor em cada colherada. É impressionante. Não é sobre profissão luxuosa. Não é sobre a profissão que dá mais dinheiro. É sobre como você vai ser feliz enquanto você trabalha. Quando você é feliz enquanto você trabalha, a abundância ela vai fazer parte da sua vida inevitavelmente. Sabe por que muitas pessoas não acreditam nisso que eu tô falando? Porque elas não tentam. Elas não arriscam. Elas não pagam para ver como é ser feliz fazendo o que ama. Tá cheio de crenças aqui, ó. Vai faltar. E se acabar? E se você perder tudo? E se a guerra? E se o ladrão? E se o bandido? E se a separação? E se a criança ficar doente? E se? E você vai murchando diante do seu próprio sonho. O processo de construção do seu crescimento profissional precisa passar pelo caminho do amor com que você faz. Para hoje eu estar numa relação de amor com essa casa, tivemos árduos períodos de limpeza. Para eu construir esse sonho, eu precisei, inclusive, me ausentar da rede social. 2022, que foi quando eu morei, eu praticamente não estive online. Eu não produzia conteúdo. Foi um ano de imersão na construção desse sonho. Eu fiz essa renúncia. Eu renunciei essa visibilidade externa para construir o meu lar. Hoje, eu estou negociando com as minhas culpas quando eu deixo o prato na pia para eu subir, me arrumar e gravar uma aula para vocês. Hoje eu estou negociando com a minha culpa para poder ficar de boa e em paz, com a mente serena, para eu produzir meu conteúdo ou ler um livro, ao invés de ficar assistindo série. Eu estou precisando negociar com os meus treinos externos, né? Para que eu possa ter tempo para executar todas as funções que a vida profissional está me exigindo. Então, meu momento de plantio está aqui agora, nesse relacionamento com vocês. Como é que eu vou criar uma comunidade de alto impacto para mulheres que querem ser livres, independentes e empoderadas se eu não estiver aqui com vocês? Do absoluto nada isso vai acontecer? Não tem como. Então é esse o meu recado sobre vida financeira. Se você não tem como fazer renúncias agora, porque, por exemplo, eu conheço um pouco da história das mulheres que responderam e tem mulheres que não tem como fazer renúncia agora. Precisa aceitar que a fase é a fase de ser mãe.
e morreu Maria Preá. Menino pequeno precisa da mãe. Se essa mãe não tem rede de apoio, e mesmo tendo, ela vai ter que precisar renunciar com a vida profissional para poder dar atenção àquele ser que depende integralmente dela, das tetas dela. Às vezes é isso. Às vezes nos cabe apenas aceitar e esperar que as coisas entrem no eixo. Mas a gente sempre pode renunciar a outras coisas que são infrutíferas e que roubam nosso tempo e nossa atenção. Então, esse é o meu recado para vocês, tá? Para finalizar essa nossa conversa, quero avisar que na segunda-feira vai acontecer a imersão Eu Sou o Meu Próprio Lar. Essa imersão, ela parte desse lugar de autorreconhecimento. Essa imersão, ela parte do movimento interno que eu fiz num processo de cura com as imagens da minha mãe na minha cabeça. Independente se a mãe é boa ou se a mãe é ruim, as imagens da nossa mãe na nossa cabeça, sim, lideram algumas das nossas decisões e a gente nem percebe. E é pensando nisso que eu quero convidar você a mapear essas imagens, a separar o que é funcional do que é disfuncional para o seu sonho nesse momento, para o seu crescimento nesse momento. E através disso você se sentir ainda mais livre e encaixada no seu próprio lugar, na sua própria vida, na sua própria história. Além dessa experiência terapêutica de cura com a relação com a maternidade, com a mãe dentro de você, nós vamos também fazer um ritual de vaporização do útero, que é uma prática da ginecologia natural para o autocuidado pélvico e uterino. Então, é um processo de sauna íntima para que a gente possa, através do suor, dessa região do nosso baixo ventre, a gente liberar toxinas, tanto físicas como emocionais, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso psiquismo mesmo, né? A vaporização, ela tem um impacto muito lindo e poderoso no nosso autoconhecimento, apesar de ficar de cócoras nas ervas. Então, se você sente o chamado, você comenta aqui nesse vídeo, nessa live, que eu te chamo no direct e te facilito o seu processo de inscrição nesse trabalho que vai acontecer segunda-feira, às 19 horas. Se você não me conhece, se você acabou de chegar aqui no meu perfil, eu me chamo Bruna Anahí, sou psicóloga, atuo no atendimento com mulheres há 7 anos. Todos os dias, nesses 7 anos, eu vim conduzindo grupos terapêuticos, vim conduzindo trabalhos individuais com as mulheres. Hoje também sou mentora de desenvolvimento profissional para mulheres, tá? E tenho várias formas de te ajudar a crescer emocionalmente, mentalmente, profissionalmente, energeticamente.